Bom dia, queridos. Nesta manhã eu estava meditando na palavra de Deus para o meu devocional e aí eu me deparei com essa palavra aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? É uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? No 46 ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados irmãos, nós temos vivido um tempo na igreja em que nunca se houve tanta hipocrisia, em que nunca se houve tanta mentira, nunca se houve tanta frieza espiritual, nunca se houve tanta indiferença. Quando Jesus diz assim, por exemplo, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo em que não há retratação, não há genuíno arrependimento. Existe barulho, existe pulo, existe festas, mas não há genuíno arrependimento. As pessoas não se arrependem mais, acham que não precisam se arrepender de seus pecados. Não sei se por incredulidade, talvez seja, por de fato não crer mais no Cristo bíblico e crer no Cristo formado no seu coração. Não sei. Agora o texto bíblico está dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo? Existe um servo. Existe um modelo de servo fiel e prudente que o Senhor constitui para dar sustento à sua casa. Que o Senhor constitui para alimentar a sua casa. Que o Senhor constitui para dar manutenção à sua casa. E aí dá um alerta: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Servindo assim como? Fiel e prudentemente. Servindo ao Senhor com fidelidade e com prudência. Mas, por outro lado, ele fala do outro servo, do infiel e do imprudente. E o texto diz que esse servo infiel e prudente é aquele que começa a espancar os seus conservos, ou seja, se levantar contra os irmãos, se levantar contra os outros, né? Fala de desarmonia, fala de falta de comunhão, fala de falta de amor, não é? E esse servo fala no teu coração o seguinte: o Senhor tarde virá. Aí vive uma vida relapsa, indiferente, distante. Olha só, o que diz? Ele começa a comer e a beber com os bêbados, ou seja, não tem mais diferença para ele entre o santo e o profano. Não tem diferença para ele entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Ele perde esse padrão de santidade. Ele começa agora a andar segundo o curso do mundo, segundo a vontade, segundo o querer do mundo, segundo os desejos do mundo, segundo os desígnios do mundo, segundo a vontade do mundo.
segundo o querer da sua carne, e acha que isso é servir a Deus, porque o Senhor tarde virá. Ele perde a perspectiva da salvação eterna, ele perde a expectativa da vinda de Cristo, a esperança eterna. E aí ele caminha num funeral, a passos largos para a morte, e o que é pior, para a morte eterna. Amado irmão, chegou o momento de nós avaliarmos a nossa vida espiritual. Será que nós estamos enquadrados nesse perfil aqui de servos fiéis e prudentes? Não se iluda, irmão, o fato de você participar de uma igreja, o fato de você tocar no ministério, cantar no ministério, pregar no ministério, o fato de você ter o seu nome no hall de membro de igreja, isso está longe de provar a sua fidelidade e a sua prudência. Essas coisas são provadas nas suas atitudes. Essas coisas são provadas no oculto da sua casa, ou no oculto da sua mente, nas suas atitudes. Porque, não se iluda, irmão, ele virá. E o texto está dizendo aqui que quando ele vir, ele vai separar a parte desses com os hipócritas. Você sabe o que significa que hipócritas? Né? Antigamente o teatro grego, que se espalhou tanto pelo mundo, não é verdade? Aqueles atores de teatro começaram a colocar uma máscara. E hipócrita era essa máscara que eles colocavam para contracenar ali os seus papéis. Então, hipocrisia, na verdade, é viver numa máscara espiritual. Hipocrisia é pregar, é cantar, é aquilo que não se vive. Hipocrisia é tentar transparecer aquilo que de fato não é. Isso é hipocrisia. E isso o Senhor abomina. Aliás, foi justamente isso, uma dessas situações, que ele julgava os fariseus, os chamando de raça de víboras, de hipócritas, de sepulcros caiados. Naquele dia ele separará. Amado irmão, o meu desejo é que nós, nessa noite, nessa manhã, aliás, façamos uma reflexão profunda de como está a nossa vida espiritual. Não há mais choro, não há mais arrependimento. Quanto tempo você não chora de arrependimento? Sabe quando nós vamos viver um verdadeiro avivamento? É quando o pecado se torna um fedor nas nossas narinas. É quando nós sentimos vômitos pelos nossos atos pecaminosos. É quando nós nos lançarmos ao chão em pranto, clamando pela misericórdia e graça de Deus. Aí, de fato, eu creio que esse avivamento vai chegar nas nossas vidas. Amado, é tempo de contrição. É tempo de renúncia. É tempo, sim, de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus venha confirmar essa palavra nos nossos corações. Graça sobre graça, amados. Em nome de Jesus.